Estudo para concursos! Só que são conhecimentos do INSS velhos, era de uma apostila velha. Estávamos vendo os básicos, né? O direito previdenciário. O direito previdenciário, a palavra previdência derivada do latim, onde previdência praevidentia. Praevidentia traz a ideia de antever e prevenir, que é sugestiva do conteúdo do objeto do direito previdenciário, um conjunto de normas para proteger e defender o indivíduo contra o infortúnio da vida, não só lhe outorgando o direito de uma velhice poupada de trabalho, como de amparo nas doenças e outras situações de carências ou dificuldades em sua vida. O direito previdenciário é hoje denominado direito de seguridade social, e bem se distingue do direito social e do direito do trabalho, porque o primeiro é um tertium genus que se extremia para o direito público e privado, enquanto o segundo limita sua proteção à relação de trabalho, âmbito bem menor que o do direito da seguridade, que tutela o ser humano independentemente de suas relações de trabalho ou emprego. Em sendo a Seguridade Social o conjunto de integralidade das ações e iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Por óbvio, o conteúdo dessas legislações previdenciárias será disciplinamente dos benefícios a serem concedidos, por assim, bem assim o correspectivo custeio. Enfim, quem pode se beneficiar, quais os benefícios, quem pode se beneficiar, quais os benefícios a serem concedidos, sua extensão, condições, etc., são temas que necessariamente deverão compor o conteúdo da legislação previdenciária. De outro lado, se tais benefícios significarão despesas, a forma de custeá-las não poderá ser aliada da legislação previdenciária. Quem custeia, quanto paga e como paga, suas condições também, e direitos, obrigações e limites, etc. Essa tudo será também objeto de disposições dessa legislação. Pode afirmar, sabe, essa aqui é importante porque cai nas questões, o importante é de onde vem o dinheiro. E fala, e tem leis, das leis que caem no INSS, tem as leis de direitos que falam especificamente quais são as coisas, quais são custeios, tipo, não pode usar custeio de pagar os seus empregados para a Seguridade Social, sacou? Então, o objeto das disposições dessa legislação. Pode afirmar, enfim, que a legislação previdenciária, qual uma moeda, necessariamente terá duas faces de conteúdo, benefícios de um lado e de outro o custeio, benefícios e custeio. O direito previdenciário ou o direito da seguridade social é definido pelo professor como um conjunto de princípios, de normas de instituições destinadas a estabelecer um sistema de proteção social aos indivíduos contra as contingências que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado por ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade visando assegurar os direitos relativos à saúde e à previdência e à assistência social. E agora fala aqui, tem uma explicação de direito seguridade social. A origem da evolução legislativa no Brasil. Foi na Alemanha que primeiramente despertou-se para a institucionalização normativa da previdência social. Bismarck aprovou então um projeto de seguro operário, em que buscava dar aos que sofrem a assistência que têm direito, preparando-se para tanto o projeto de lei sobre o seguro de operário contra acidentes de trabalho. Isso foi em 1881. E a criação de caixas de socorro para o caso de moléstia, que também apareceu no Brasil, né? Hum. Never problem, never problem, never problem. Com mouse. Voltando, surgiu na Alemanha a Lei do Seguro Obrigatório de Enfermidade, de 1883, e a Lei do Seguro Obrigatório do Acidente de Trabalho, de 1884.
e também a Lei de Seguro Obrigatório de Invalidez, de 1889, e a Lei de Seguro Obrigatório para Empregados, de 1911. Quantas leis, é? Lei de Seguro Obrigatório de Enfermidade, Lei de Seguro Obrigatório de Acidente de Trabalho. Enfermidade, acidente de trabalho, invalidez e para empregados. Você viu? Aqui já tem todos os básicos que o básico do proteção de seguridade, né? Os três carinhos: invalidez, enfermidade e acidente. A experiência alemã impressionou seus vizinhos e já em 1898 a França editava sua lei de acidentes de trabalho, seguida da Inglaterra, que em 1907 estabeleceu seu sistema de assistência da velhice, acidentes de trabalho, não tardando para que se influenciassem os povos todos, tanto no que em 1919 o Tratado de Versalhes recomendou o seguro obrigatório como conveniente aos países, enquanto logo em seguida, em 1921, a OIT aprovou as convenções prevendo indenização por acidentes de trabalho na agricultura. E em 1925, a Convenção número 17 sobre a indenização de acidentes de trabalho, que obrigada a todos os países membros da OIT a ratificar aquela convenção e, assim, obrigando-os a garantir às vítimas de acidentes de trabalho ou aos seus dependentes uma indenização. Sobre a evolução legislativa no Brasil, agora. A primeira lei que tratou da Previdência Social no Brasil foi em 1924, chamada de Lei Eloy Chaves, o Decreto Legislativo de 4.682, criando um sistema previdenciário em que se estabelecia a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por tempo de serviço, a pensão por morte e a assistência médica. Subsequentemente, o Decreto 20.465 e o Decreto 21.081 ampliaram esse sistema. Depois tem outro decreto, de 1933, 31, 32, 33, criou o IAPM, o Instituto de Aposentadoria e de Pensões dos Marítimos, o decreto número 20.000 de 34, que criou o IAPIC, Instituto de Aposentadoria de Pensões de Comerciários, que tem um monte de carinhas. Em 34 teve o IAPB, IAPC, IAPB, Instituto de Aposentadoria de Pensões de Bancários. Em 36 teve o IAP, que é o Instituto de Aposentadoria de Pensões dos Industriários. Em 38 teve o IAP ETC, IAPTEC, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões de Empregados de Transporte e Cargas. Daí, mais um monte de anos depois, em 60, finalmente consolidou a legislação que promulgou a Lei 3.087, chamada de Lei Orgânica de Previdência Social. Olha, Lei Orgânica de Previdência Social, legal. Mas só em 1966 foi centralizada a organização previdenciária, extinguindo-se os institutos da aposentadoria e pensões, nascendo o Instituto Nacional da Previdência Social, famosíssimo INPS, cabendo o decreto em 67 aprovar o Regulamento Geral da Previdência Social. Daí outra lei aqui, Lei 5.316, instituiu o monopólio estatal de seguro de acidente de trabalho. O Ministério da Previdência e Assistência Social foi criado em 74. O Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que se chama SIMPAS, foi instituído pela Lei 6.469 de 77, que o submeteu à orientação, coordenação e controle do Ministério da Previdência e Assistência Social. O MPAS, consoante o artigo 11 dessa Lei 6.439 de 77, o SIMPAS tinha por finalidade proceder à integração das funções atribuídas às entidades da previdenciárias, ou seja, a concessão e manutenção de benefícios e prestações de serviços com o custeio de atividades e programas e ainda com a gestão administrativa, financeira e patrimonial, que entidades faziam parte do SIMPAS. A própria Lei 77 estabelecia que o SIMPAS tem sua sede e foro no Brasília, Distrito Federal, e seria integrado pelas seguintes entidades. Daí aqui tem uma enumeração de entidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F. A primeira é o INPES, que é hoje substituído pelo Instituto Nacional de Seguridade Social.
O segundo é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que é o IANPS, que também é extinto. Deixa eu ver o que mais o INPS. O INAMPS, competindo-lhe com programas de assistência médica aos trabalhadores urbanos e abrangendo serviços de natureza clínica, cirúrgica e farmacêutica, odontológica, assistência complementar, devido aos segurados do atual INPS e respectivos dependentes, programas de assistência médica aos servidores do Estado, abrangendo os serviços de natureza clínica, cirúrgica, farmacêutica e odontológica devidos aos funcionários públicos civis da União e de suas autarquias e do Distrito Federal e respectivos dependentes. Programas de assistência médica aos rurais abrangendo os serviços da saúde e assistência social médica devidos respectivamente aos trabalhadores e aos empregadores rurais, na forma do disposto no item 3 do artigo anterior, e o Programa Especial de Assistência Médica abrangendo serviços médicos atualmente mantidos pela Fundação da Legião Brasileira da Assistência, que se chama LBA, e os que forem prestados em determinadas regiões da população carente, seja ou não beneficiária de previdência social, mediante convênios com instituições públicas que assegurem o INAMPS e os necessários recursos. O terceiro é a Fundação de Legislação Brasileira Assistência LBA. Isso aqui parece que não foi extinto ainda. Competindo-lhe prestar assistência social à população carente, mediante programas de desenvolvimento social do atendimento de pessoas, independentemente de vinculação destas e outras entidades do Simples, podendo ainda prestar outros serviços de assistência complementar que não sejam prestados diretamente pelo INSS e seus beneficiários. O quarto é a Fundação Nacional do Bem-Estar, do mentor, que se chama Fundabem, deve ser do professor, competindo a promover a execução de política nacional do bem-estar do menor. Não é menor, não é mentor, é menor. Muito bom, muito bom. O quinto é a empresa de processamento de dados de previdência social, que é o DataPrev, muito famoso. E ficam falando que querem fazer como isso aqui. Competindo análise de sistemas e programas de execução de serviços, de tratamento de informação, processamento de dados através de computação eletrônica de desempenho, de outras atividades correlates, interessantes, previdência e assistência social, que ainda, sem prejuízo de atividades do Simples, poderá prestar serviços a terceiros. E para terminar, quer dizer, ainda falta um pouquinho para terminar. O sexto e último carinha que faz parte é o Instituto da Administração Financeira da Previdenciária e Assistência Social, que se chama IAPAS. E esse aqui também foi extinto, ou seja, desses caras aqui, dois foram extintos, um virou o INSS. Então só tem 4 agora. Não, 4. São 4. Também hoje extinto, que competia promover a arrecadação e fiscalização e a cobrança das contribuições e demais recursos destinados à Previdência e Assistência Social, bem como realizar as aplicações patrimoniais e financeiras e ainda contribuir às entidades do Simples com os recursos que lhe fossem destinados nas conformidades com o plano plurianual de custeio do Simples, a acompanhar a execução orçamentária e o fluxo de caixa das demais entidades do Simples e promover a execução e fiscalização das obras e serviços objeto de programas e projetos aprovados pelas entidades do Simples. E ressaltou que Central de Medicamentos, SEMI, também seria integrante do Simples, porém na condição de órgão autônomo da estrutura do MPAS. O Decreto 9.305 criou o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e resultou da fusão do IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, com o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, que se extinguiram. Para disciplinar o custeio do sistema previdenciário determinado pela Constituição Federal de 1988, foi editada a Lei 8.212, a Lei Orgânica de Seguridade Social, enquanto os benefícios foram organizados pela Lei 8.203, que é as que tem que ler para o concurso. Esses diplomas legais já foram alterados por várias leis, que são a 8.398 de 92, a 8.440, quer dizer, a 8.540 de 92 também, e a Lei 8.619 de 93 e a Lei 8.647 de 93 também. A Lei 8.000, aqui tem uma explicaçãozinha de uma lei chamada da Lei 8.422, que deu distinto tratamento aos assuntos da Previdência, criando um específico Ministério de Previdência Social, retirando-se da alçada do Ministério do Trabalho.
enquanto a Lei 8.490 criou os órgãos integrantes do Ministério da Previdência Social, o Conselho Nacional de Seguridade Social e o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o Conselho de Gestão de Previdência Complementar e o Conselho Gestor de Cadastro Nacional de Informações Sociais, Secretaria da Previdência Social, Secretaria da Previdência Complementares, Inspetoria Geral da Previdência Social, enquanto a Lei 8.212 dispõe sobre as organizações da Seguridade Social e institui o plano de custeio. A Lei 8.213 dispõe sobre os planos de benefícios do Previdência Social. Coube ao Decreto número 611 regulamentar os benefícios da Previdência Social, enquanto o Decreto 6.012 disciplinava a organização e o custeio de Seguridade Social, mas ambos já foram revogados, respectivamente, pelos Decretos 2.172 e 2.173, que também já foram revogados. Hoje, tanto a Lei 8.212 quanto a Lei 2.213 são regulamentadas pelo Decreto 3.048. Todos esses têm que ler para o INSS. E para terminar, a evolução constitucional. Ou seja, está falando do capítulos constitucionais, né? Que primeiro teve o capítulo de seguridade, daí criou o capítulo de previdência, criou o capítulo de assistência social e também tem o extra, que é o capítulo de saúde, né? A primeira Constituição Federal a referir-se sobre o tema foi a de 1934, que se referiu à previdência no artigo 121. Isso aqui realmente não importa, porque a gente nem vai ler esse artigo, não vai ler essa Constituição, não é? Então não sei por que eles colocaram o artigo aqui. Bom, foi primeiro lá na Constituição de 34, enquanto a Constituição Federal de 46 foi inserido como um princípio básico de previdência mediante contribuição da União, do empregador, do empregado em favor da maternidade e contra as consequências doenças de velhice, invalidez e morte. Nessa evolução, a Constituição de 1967 acrescentou referência ao seguro-desemprego ao estabelecer em favor do emprego previdência social nos casos de doença, velhice, invalidez e morte, seguro-desemprego, seguro contra acidentes de trabalho e proteção da maternidade mediante contribuição da União, do empregador e do empregado. E a Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, foi a fundo no tema, detalhando o atendimento previdenciário e determinando a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos resultantes de acidentes de trabalho, e a velhice e a reclusão. Também a ajuda da manutenção dos dependentes de segurados de baixa renda e também a proteção de maternidade, especialmente a gestante. E também, para terminar, a proteção de trabalhador em situação de desemprego involuntário e, por final, a pensão por morte de segurado homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro, e dependente de nunca inferior a salário mínimo, ainda sujeito à correção monetária. Interessante, não é? Para terminar de novo, vamos ler isso aqui e repetir. A Constituição de 88 teve muitas coisas. Foi a chamada da Constituição Cidadã. Foi a fundo detalhando o atendimento previdenciário e determinou 4 coisas. A primeira é a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluindo-se os resultados de acidentes de trabalho, velhice e reclusão. O segundo incluiu a ajuda à manutenção dos dependentes de segurados de baixa renda. E o terceiro foi a proteção da maternidade, especialmente a gestante. E quarto, a proteção aos trabalhadores em situações de desemprego involuntário. E, por final, a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou cônjuge ou companheiro, dependente nunca inferior ao salário mínimo e ainda sujeito à correção monetária. Interessante, não é? Terminando assim, primeiro passos de INSS específico.